Como que nós devemos nos relacionar com o nosso próximo e suas fraquezas? Como você se relaciona com alguém que falha com você? Qual é o seu comportamento nessas situações? Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. O pastor deu o privilégio hoje de compartilhar a palavra com vocês. Espero que seja bênção na vida de vocês. E Fabrício, presta atenção, viu, Fabrício? Você vai ter que ser uma pessoa que eu vou perguntar se você assistiu. O Anderson também. Hoje nós vamos falar sobre o ministério do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. O texto está em 2 Coríntios 11, versículos 4 a 6. Pois se alguém lhes vem pregando Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Um dos principais propósitos do apóstolo Paulo ao escrever essa segunda carta à igreja de Corinto é a necessidade que ele teve de se defender das acusações que eram feitas contra ele dentro da própria igreja. Mas você, ao ler a carta, você vê que a intenção de Paulo não é fazer uma autoexposição ou uma defesa simples do seu ministério. As principais intenções do apóstolo eram fortalecer o evangelho pregado por ele na cidade e fortalecer a fé dos irmãos da comunidade. Ele sofreu acusações pesadas, que ele tinha sido leviano em sua promessa de passar em Corinto após a ida à Macedônia. Está lá no capítulo 1, versículos de 15 a 17. Falam dele que ele não tinha cartas de recomendação, está no capítulo 3, nos versos de 1 a 6. O acusam de ser dominador, o acusam de ser humilde demais, não eloquente, e falam que haviam muitas dificuldades apresentadas no evangelho pregado por ele. E os irmãos de Corinto, eles fraquejam na fé, dando ouvido a essas pessoas que acusam ao apóstolo. Mas as respostas de Paulo trazem alguns ensinamentos para nós nos dias de hoje. O primeiro ensinamento que nós vemos de Paulo é que nós devemos nos lembrar que a nossa firmeza vem de Deus. A acusação que era sobre ele era a promessa não cumprida de visitar a igreja de Corinto após vir da Macedônia. Mas Paulo afirma que a sua firmeza, a sua convicção, a sua inteireza de caráter vinha da fidelidade de Deus e da ação do Espírito Santo em sua vida. Isso está no capítulo 1, dos versos 18 a 21. Ele afirmou também em diversos pontos da carta que a capacidade para exercer o ministério vinha de Deus. Ele não se vangloriava no seu próprio conhecimento. Nós não podemos exigir perfeição das pessoas. Em alguns momentos elas serão incoerentes, em alguns momentos elas falharão e pecarão. Nós somos assim também, nós falhamos com os outros. Lembre-se do que Jesus disse: você vai ser medido da mesma régua, com a mesma régua que você usa para medir os outros. Em outros momentos você vai pecar, você vai falhar, você vai ser quem pisa na bola. Você pode vir a decepcionar alguém, algum irmão querido, e você também vai precisar ser tratado nessa situação. O segundo ponto que nós vemos nesse trecho da palavra é que nós não devemos ser motivo de tropeço. O Paulo declara que não queria ser motivo de escândalo ou tropeço, está no capítulo 6, verso 3. Ele estava preocupado com a fé da igreja. Parece que Paulo somente se defende porque percebe que as acusações dele começaram a afetar a fé dos irmãos em Corinto. É interessante que nós muitas vezes cantamos aquela música, né? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Mas na vida cristã não é bem assim. É importante o papel que nós temos com os nossos irmãos. Muitas vezes na carta, Paulo usou palavras duras. Você vai ver isso, por exemplo, no capítulo 11, dos versos 19 e 20. A acusação de que ele era mais duro por meio de carta do que pessoalmente. Parece que ele até concorda com isso, porque ele afirma que não foi a Corinto para poupá-los. Paulo, ele sabia ser duro quando precisava, ele não negociava os princípios do evangelho. E ele fala que por misericórdia, foi bênção de Deus ele não ter ido, porque ele talvez fosse corrigi-los com uma medida mais dura do que ele precisava. Isso é interessante porque no nosso dia a dia, se você é pai, você como mãe, até como tio talvez, a gente tem muita dificuldade de educar as crianças para corrigir o problema e não corrigir a pessoa. Então é muito difícil às vezes dosar isso. Paulo dá a entender essa mesma linguagem, que ele podia ser duro demais com a igreja e não tratar o problema que ela estava vivendo. Mas ele reafirma categoricamente seu amor por eles.
e declara que a tristeza que causou com as palavras duras produziram arrependimento no próprio apóstolo. A intenção dele não era destruir as pessoas, mas que elas tivessem a fé fortalecida no Evangelho. A nossa reação diante da fraqueza de nosso irmão não pode fazê-lo tropeçar. Eu lembro que Jesus fala que ele não veio para pisar a cana que já estava quebrada. E assim nós também. A gente muitas vezes confunde a igreja, essa palavra exortação. Exortação não é eu humilhar e jogar a pessoa no chão, mas é trazer aquele que está caído para de pé e andar junto com ele. É trazer vida, não trazer morte. Não é tapar o sol com a peneira e fingir que não fez algo errado. Não é isso. Mas não é destruir o irmão. O objetivo é salvá-lo do problema que ele está causando ou vivendo. O terceiro ponto da palavra é que nós precisamos ser humildes. Paulo, o apóstolo, ele dá um exemplo muito bonito nessa carta sobre isso. Com certeza, como ele mesmo diz, é a obra de Jesus na vida dele. Ele tinha sido acusado que ele não tinha características especiais de apóstolo, que ele não era uma pessoa carismática, ele não era eloquente, não tinha uma carta de apresentação. Se você lembrar da vida de Paulo, Paulo ele foi chamado por Cristo em separado aos apóstolos que caminharam com Jesus. O próprio Jesus discipulou a Paulo no tempo que ele esteve no deserto. Na Arábia, Jesus teve um encontro com ele ali e o discipulou. Então muitos não consideravam o apóstolo, porque ele não fazia parte dos 12 de Jesus. Lembrando que Judas foi substituído. Mas Paulo não era desse conjunto. Então muitos acusavam a Paulo de não ter autoridade apostólica, porque ele não fazia parte desse grupo. E você vê que a sinceridade e transparência de Paulo exigiram uma boa dose de humildade. Ali não era qualquer pessoa. Era um servo que Deus levantou e usou para edificar a igreja. Ninguém mais falou tanto sobre como a igreja devia se comportar, sobre como a igreja devia caminhar nos livros que nós temos no Novo Testamento do que o próprio apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, ele se coloca numa posição humilde perante a igreja. Por quê? Ele fala da fraqueza e das lutas que ele viveu também, das justificativas do porquê ele quebrou a promessa de não ter podido estar com eles depois da visita da Macedônia. Macedônia era uma região relativamente próxima a Corinto. Ele dá diversas explicações na carta. Você pode pensar, quem eram aquelas pessoas para pedir a Paulo explicação? Por que Paulo deveria se justificar? Nós não vemos isso muitas vezes em muitos líderes, ou nós mesmos muitas vezes não somos assim também. Mas se o próprio apóstolo Paulo, ele se colocou numa posição de humildade para poder ganhar aqueles irmãos a Cristo, ao verdadeiro evangelho, quanto mais você e eu precisamos ser. Porque aqui ele era o ofendido, mas mesmo assim ele se humilha, porque ele quer abençoar a vida desses irmãos. A arrogância nos leva a ferir ainda mais o próximo. Muitas vezes numa situação de conflito, pelo simples fato de nós querermos mostrar que nós temos a razão, a gente pode causar muito mais dor do que aquela que foi infligida contra nós mesmos. Então nós chegamos ao quarto ponto dessa palavra, que nós precisamos manter os nossos corações abertos para o próximo. Paulo informa as pessoas de Corinto que apesar de tudo aquilo que eles tinham feito com ele, o coração dele não estava fechado para eles. E é interessante porque muitas vezes nós como cristãos, nós desenvolvemos a hipocrisia de falar, não, eu não desejo mal àquela pessoa, eu só não quero mais me relacionar com ela. Não é isso que nós aprendemos no Evangelho. O que nós aprendemos no Evangelho é uma postura que o coração tem que estar sempre aberto e pronto a perdoar. E para deixar mais difícil, pronto a continuar a caminhar com essa pessoa, a poder ser bênção na vida dela. Paulo também pede que a igreja de Corinto abra o seu coração também para ele. Apesar da influência dos inimigos, de toda a semente que foi lançada no coração deles contra o apóstolo Paulo, Paulo reconhece também que teve suas próprias falhas. Então ele pede para que a igreja também tenha misericórdia para com ele. Então ele diz no capítulo 7, versículo 8, que eles não endureçam o coração dos irmãos da igreja. No relacionamento com o próximo arrependido, cuide para manter o seu coração aberto. Se o irmão chegou para você e já pediu perdão, você não precisa dizer aquelas célebres frases, mas eu te falei, mas você errou, mas você pecou comigo. Ele já sabe que ele pecou. Então, acerta, conserta, continua a caminhada. Guarda o coração do seu irmão. Talvez ele não esteja num momento tão fortalecido como você. Talvez ele esteja passando por uma situação que ele precisa de um abraço. Nesse tempo de pandemia, em que nós ficamos tanto tempo confinados, nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Você pode ter certeza que nem você, nem eu, nós estamos no nosso psicológico normal. Está todo mundo meio fora da curva. Então toma cuidado.
Se perdoou, termina ali, zera, encerra a questão. Ora, coloca isso diante de Deus. Isso é mais obediência do que sentimento. Você não vai estar nunca com o coração pronto a perdoar. Você perdoa. E se vem um sentimento ruim ao seu coração, você pede para que Deus trabalhe no seu coração. Mas zera, continua a caminhada. Porque senão você vai, como nós já ouvimos tantas vezes na nossa igreja, o nosso pastor pregar, você vai lançando âncoras que vão travando a sua vida. E aí o simples fato de estar no mesmo ambiente com a outra pessoa que te ofendeu torna para você algo insuportável ao ponto de você às vezes pensar em sair da igreja. Então trata que seu coração seja um coração aberto, um coração maleável, não querendo jogar peso de culpa sobre você, mas lembra que Jesus falou na oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós, na mesma medida em que nós perdoamos aqueles que ofendem a nós, aqueles que devem a nós. Então, se você já entendeu a graça que te alcançou, a graça de Jesus que está sobre a sua vida, a qual você não merece, você não tem desculpa para não ter um coração aberto a perdoar e aceitar o irmão arrependido. E ainda que ele não se arrependa, perdoe. Perdoe porque Deus está vendo toda a situação. E você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, porque é assim que a palavra fala. Amém? Concluindo então, irmãos, nós vimos hoje lições preciosas do apóstolo Paulo, que nós devemos nos lembrar que a nossa firmeza ela vem sempre de Deus. Não confie em você. Você e eu, nós somos falhos, mas o nosso Deus é um Deus perfeito que não falha, que transforma a nossa vida no nosso caráter. Nós não devemos ser motivo de tropeço. Então, cuidado. Às vezes, uma postura pequena sua pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. O terceiro ponto, nós precisamos ser humildes. A humildade foi uma marca do ministério de Jesus, é uma marca do ministério de Paulo e ela tem que ser uma marca da vida de todo cristão, porque basta para nós sermos imitadores do nosso Mestre. E finalmente, mantenha o seu coração sempre aberto. O coração quebrantado, ele agrada o Senhor. É um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Que seu coração seja sempre rápido em perdoar. Que seu coração seja cuidadoso para não infligir dano na vida de alguém. Mas se você infligiu, restaura, ressarce, cuida. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Essa foi a meditação que foi separada para a noite de hoje. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Estamos todos com muita saudade de estarmos juntos, até mesmo saudade do Fabrício. Então que Deus guarde a sua família, guarde a sua vida. Use máscara. Lembra que Jesus falou, dai a César o que é de César. Então seja obediente, mesmo que você não concorde. Use, como a gente falou hoje, por amor àqueles que, ao ver você usando, vão se sentir felizes e edificados pelo seu testemunho. Que Deus te abençoe e traga graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal da igreja, está sempre acompanhando, sempre vão ter novidades, vídeos novos. Compartilhe com pessoas que não conhecem a Jesus. É uma ferramenta preciosa para levar o evangelho para vários lares que estão dentro de casa, assim como você. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos